Seja bem-vindo a mais um 10 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Por que alguns fogem das Escrituras? Ao considerar as Escrituras como o manual do Criador para os seus, fica difícil entender a razão de muitos a ignorarem. Não seria ela um facilitador para a vida bem-aventurada? Não serviria ela como norteadora para uma relação com Deus e como delimitadora para um viver equilibrado, evitando os exageros? Então, por que muitos fogem dela? Dentre as possíveis, quero apresentar 3 razões em ordem crescente, do importante para o principal, que levam à fuga das Escrituras. A primeira razão é preguiça, acomodação. Neste ponto, tenho em mente os que estão dentro das igrejas, vendo-se de alguma forma como parte do povo de Deus. Pessoas que conhecem a rotina e os hábitos do ser crente e que lidam com isso em sua própria vida, ok? Parece haver uma inclinação do brasileiro em não refletir, em não exercitar o raciocínio crítico, em partilhar da política do menor esforço. Muitos, não todos, até se orgulham da expressão jeitinho brasileiro. Talvez isso explique a séria dificuldade em ler e estudar, redundando na expectativa de receber as diretrizes prontas numa caixinha ou em um manual que informa resumidamente o que fazer e o que não fazer, o que ser certo e o que ser errado, o que ser aceitável e, portanto, esperado e o que ser rejeitável. As pessoas vivem anos e anos repetindo o que receberam sem sequer entender o que faz e o porquê faz. Qual é o propósito? Qual o embasamento bíblico, considerando a realidade da igreja? Qual a aplicação espiritual? Simplesmente seguem as normas, pois é mais fácil não pensar e, para muitos, preferível não saber que talvez estejam equivocados, continuando a agir cegamente. Pensar, estudar e dialogar para muitos gera preguiça. Voltando para as Escrituras, ler a Bíblia, ela é enorme. E os textos infindáveis, sem falar nas genealogias e nas narrativas que apresentam medidas, detalhes de lugares e objetos. Uma das grandes consequências desta atitude é que as pessoas se tornam reféns de doutrinas e práticas estranhas, estabelecidas por líderes que fazem leituras desautorizadas das Escrituras. Outro dia, uma pessoa espantada com o que ouvira em um movimento evangélico disse: como pode alguém falar tamanha besteira usando as Escrituras? E eu respondi: como pode as pessoas que possuem a Bíblia nas mãos seguirem tamanha besteira? É porque não leem as Escrituras, não estudam, delegam esta tarefa a uma elite e ficam à espera de uma caixinha, de um manual de normas acerca do que podem ou não fazer. A preguiça está estabelecida, providenciando acomodação. Você é preguiçoso? Você é acomodado? Somos exortados por Deus ao despertamento para discernir tudo, em busca de viver o Evangelho. Assim como somos exortados que a preguiça é uma manifestação pecaminosa. 3 razões que levam à fuga das Escrituras. A primeira, preguiça, acomodação. A segunda, porque as Escrituras desnudam a alma. Veja o que diz o texto tão conhecido de Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes,
capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Aqui a revelação de Deus é apresentada de três maneiras. É personificada como tendo vida própria, é descrita como o poder penetrante de uma espada de dois gumes e como um juiz que tudo conhece. Há um direcionamento no texto, conforme o contexto, apontando para o prestar contas ao Senhor. Haverá um momento específico em que todos prestarão contas ao Senhor, e o texto nos lembra deste momento. Porém, o faz mostrando que esta sensação de estar desnudo diante de um juiz soberano, sendo julgado em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, já é real em nossos dias. Quando somos confrontados pela palavra, por meio da ação do Espírito Santo. Por isso, diz o autor, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. No pensamento hebraico, coração representa o todo da pessoa, tudo o que ela é, assim como todas as suas intenções e motivações. Por isso o autor afirma, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A ideia da alma desnudada é enriquecida com a lembrança de que haverá juízo e deste ninguém conseguirá se esquivar. Somos lembrados do Senhor como soberano e santo juiz, cujo pecado não encontra guarida. Isso incomoda. A pessoa pode enganar a seus pais, a seu pastor, a seus líderes, pode passar uma imagem e intenção distorcida para seus irmãos na igreja, para sua namorada, para seu cônjuge, por algum tempo. Mas não há como enganar o santo juiz, pois ele conhece o coração. Ele conhece as palavras, mesmo aquelas que não foram proferidas. E aí eu quero lembrar do que diz o Senhor através do profeta Jeremias, no texto tão conhecido, Jeremias 17, versos 9 e 10. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa, de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Muitos fogem da palavra, pois ela, por meio da ação do Espírito Santo, desnuda a alma, trazendo à tona a intenção escondida no coração. Muitos fogem do confronto com Deus. Lembrar que é pecador e que carece de misericórdia e que precisam quebrantar, assumir falência em sua alma, voltando-se para o Senhor, a fim de reaprender a viver do jeito que Ele quer. Isso incomoda muitos. E isto nos leva à última razão que quero compartilhar. 3 razões que levam à fuga das Escrituras. Preguiça é a primeira, a segunda porque ela desnuda a alma e a terceira porque as Escrituras apresentam um referencial absoluto. A palavra de Deus apresenta Deus. É isso que o autor aos Hebreus afirma no texto lido, quando diz, porquanto a palavra de Deus, ela é conclusiva e contundente. Ela não diz, eu acho, ou talvez, ou quem sabe. Ela usa tais termos ao se referir aos ímpios, ou para falar em tom irônico das afirmações contra o Senhor.
Por isso, o autor afirma que ela, sendo palavra de Deus, é viva e eficaz. Assim como diz que não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Ao ler a palavra, somos claramente lembrados do que somos, de quem Deus é e de como carecemos dele, assim de como devemos nos submeter ao seu senhorio. Enquanto as outras fontes de conhecimento apresentam possíveis soluções cheias de relativismo, massageando o ego das pessoas, fazendo-as acreditar que são boas e que precisam amar ainda mais a si mesmas para serem bem-sucedidas, Deus, em sua palavra, afirma que o homem é pecador, inclinado ao mal, condenado ao inferno, tendo somente uma forma de mudar o seu destino: o Evangelho. Não há alternativa. Não há mágica. Não há remédio, ginástica, dieta, crendices, sacrifícios ou qualquer outra coisa e forma. Somente o Evangelho. E o Evangelho vivo, não um ritual religioso. Saber que existe um referencial absoluto, que deve reger o que somos e o que fazemos, incomoda o coração orgulhoso e egoísta do homem pecador. Saber que em Deus não somos livres para fazer o que bem entendermos, mas que nosso propósito de vida passa a ser adorá-lo, incomoda e irrita o coração que está firmado em si mesmo e, portanto, distante do Criador. Por isso, todo o Novo Testamento afirma, a partir de Jesus Cristo, encontrando eco nos apóstolos, que o que ama a Deus é aquele que lhe obedece, ouvindo suas palavras e se esforçando para vivê-las. É o que Jesus Cristo disse em João 15,14: Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Você ama o Senhor? Você ama a sua palavra? Você vive o seu Evangelho? Não fuja das Escrituras. Não fuja do Senhor. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 10 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.